One, two, three, four, five, six, seven, eight. Parece que você não vai a lugar nenhum. De nada. Você é novato, cara. Sabe nem o que tá fazendo aqui. Licença. Vamos. Uau, Guri. Com essa quantidade enorme de droga, você vai ficar um bom tempo na cadeia. E é isso? Nada novo. Caiu a camisa. Alex, você está satisfeito com a sua promoção? Pra falar a verdade, Foi retórica, Alex. Você realmente me fez pensar se tivesse citado você aqui dentro. Você não tem direito nenhum de falar, ok? ok. Ótimo, então eu quero que você volte lá que tem um caso na nossa espera. Doutora, Análise. O que posso fazer por você, Alex? quero mais informações sobre esse cara. Tá certo. Então, não é todo dia que um detetive novato apreende 1 quilo de maconha. Depois dá aquela apreensão em Monte Claros. E eles estão transportando menores doses, sabia? Peraí, você arredondou? Não. Era 1,5 kg de maconha. Não, tá aqui, ó. Liga pro delegado. Então, delegado, parece que... O Enzo roubou parte da maconha que apreendemos. Me encontra lá fora e você nenhuma palavra sobre isso. Alex, eu não sei como você ainda notou, mas a polícia não é 100% correta. E eu já tentei lutar contra isso, mas vender de cargos mais altos. Eu nunca me iludi a respeito disso. Então por que esse alarme todo? Porque temos a responsabilidade para isso. Já que temos as informações, vamos fazer, senão falharemos com essa cidade. A única coisa que temos é o que você acha que sabe. Não confia em mim? Alex, eu quero lutar contra isso tanto como você. E eu acredito que você possa pegar ele. Mas eu acho que não vai mudar muita coisa. Temos que começar de algum lugar. E só você acreditando em mim já é o bastante. Então, como foi sua noite no juizado? Eu chequei sua ficha e
Me surpreendi. Ela está limpa, até ontem. Se importaria de contar a sua história? Bem, eu imagino que você teve que levar as drogas. Eu te entendo. Problemas de família, situações de influência. Te conheço bem. Digamos que a sua cara diz tudo, desde quando te aprendemos. Quantos anos você tem? 12? 13? Ai, meu Deus. Olha, eu estou aqui para tentar fazer um acordo com você. Te dar, como posso dizer, o que você mais quer. Talvez um futuro próspero. O que me diz? É o quê? Ela me ofereceu o quê? Você sabe, te colocar numa escola aqui por perto e precisar de proteção, te dando uma família, uma casa talvez, o que acha? Tá me zoando, né, parceiro? Tá zoando. Olha, o que você nos daria em troca é uma coisa muito importante. E o que seria? Informação, como um informante, mas sem se colocar tanto em perigo. O X9 tu quer dizer, né? Acho que é a primeira vez que fazemos isso aqui. Então, é uma grande oportunidade. Chame como você quiser. Vou fechar contigo. Espera, por que você tá fazendo isso? É o que minha irmã faria. Cara, tô sem grana, cara. Sem grana não tem como, cara. Pô, cara, mas eu sei que você perdeu 1,5 kg no outro dia pra polícia. O que tá fazendo essa troca aí? É sério isso mesmo? A droga. Você não é o primeiro, Alex. Faz tempo que você é só iniciante. Faz tempo que eu pego uns agrados na sala de evidência. Ah, é mesmo? Você acabou de se confessar. Agora vai passar um bom tempo na prisão. É simples. O que você acha que vai acontecer comigo? No máximo vai ser minha expulsão. Desculpa te desapontar, mas o delegado já te expulsou essa manhã, né? Então é isso aí, é cadeia mesmo. No país onde tem maior índice de suborno, no país mais corrupto, vocês logo me escolheram? Ou vocês são muito burros pra isso? Não, só precisávamos começar de algum lugar. Vou atrás dele! Jones. Alex. Doutora, você não vai acreditar. Quero te dar as boas notícias, pessoal. Quem é você? A nova analista. Pelo me disseram, parece que a antiga se demitiu por causa de uns problemas na gerência. Mas qual era a boa notícia? É que eu deixei uns casos aqui e eu queria eles novamente. É, claro. Está aqui. Obrigado. Já pode prosseguir com o plano. Beleza. Acho que temos a solução. Entendeu sua missão? Claro, o que é mais simples do que alvejar uma casa? Quero que saiba que eu estou fazendo isso para vocês ficarem mais comigo. Alex, eu preciso te afastar por um tempo da delegacia. O quê? Boa parte está te considerando traidor. Eu não me importo. Fizemos a coisa certa. Olha, eu vou te deixar na frente de toda a investigação de corrupção dentro daquela delegacia. Mas agora você precisa dar um tempo. Senão eles vão acabar sumindo com você. Droga! Parece que não avançamos em nada. Senhor, o detetive John chegou. Ah, que ótimo.
Também tem um cientista, existe um tipo de proteção, como se fizéssemos isso. Diz pra ele que ele vai conseguir o que quer. Perdão, o quê? Sim, vai lá. Tá bom. Alex, Pode falar. eu tenho um trabalho pra você. Que? Vem pra cá agora. Já tô indo. Por que você me chamou? Você foi convocado para ser o novo guardião dele. Ele teve a casa alvejada. Por que eu tenho que ficar com esse bosta? São ordens do chefe. Você tem que obedecer, senão vai se ver com ele. Pode ir. Bora. Você sabe que eu acordei bem cedo pra ir te buscar? Não te pedi nada. Vambora logo, vamos. Fecha a porta. Já tô fechando. Você tá olhando? Vai. Deixa aí. Vambora. Você sabe que essa ideia de guardião não me anima nem um pouco. Você tá sabendo, né? Mas olha só, eu estou seguindo ordens que me deram, tá? E eu vou cumpri-las, tá? Anda. Alex, você ainda tá aqui. Você não deveria estar infiltrado no antigo colégio da minha filha? Posso me atrasar um pouco? É, eu não posso. Tenho um compromisso com ela. Olha, escuta. Por que sua casa foi atacada? Porque eu soube do interesse. Porque você está morando na minha casa e eu preciso saber sobre você? É um trabalho. Onde eu trabalho, estava fazendo uma máquina. Mas eu me recusei a fazer. E só por isso eles te atacaram? O ataque na minha casa foi um aviso para eu continuar trabalhando. Eles iam fazer coisa ruim. E o que você pretende fazer? Depois como? Isso aí, certo? Sim. Pretendo continuar. Porque senão eles vão atacar minha família e vão atacar meus amigos. Eu posso te ajudar a continuar o seu projeto. Não faz. Não faça nada. Quem se mete na companhia acaba morrendo. Então, por favor, não se meta nisso. Mas eu tenho ordens para proteger você. E ainda mais, você é meu amigo. Não posso te deixar numa situação como essa. E é porque você também é meu amigo que eu te digo. Fique longe disso. Por favor. Já basta minha filha. E aí, Alex? Oi. Já está indo embora? Né? Durou menos que eu esperava. Tive que pedir emprestado até pra minha filha mochila dela. Pois é. Que hora? Não, só um velho caso que voltou a me atormentar. Posso me atrasar um pouco? Desembucha. Bom, você deve ter percebido que eu não tenho falado muito sobre minha família durante esse tempo que você morou comigo. É porque alguns anos atrás a minha família morreu e desde então eu vivo morando com minha irmã. Mas só que uns 5 anos atrás ela morreu com um assassino. E desde então eu vivo procurando vingança. Por isso que eu me tornei detetive.
E eu soube agora que ele está nessa cidade e eu vivo caçando ele o tempo todo para vingar minha irmã. E até agora eu não consegui. Cara, eu acho que esse é o problema. Você quer vingança pela morte dela, você entrou na delegacia pra ser um policial por causa disso. E não é isso que o detetive faz. Para ser um bom detetive, você tem que combater o mal com justiça. E é isso que você tem que fazer nesse caso. Você tem tudo a perder por causa disso. Tudo a perder. Sua carreira, sua felicidade. E você não pode simplesmente achar que quando matar o cara ou fazer coisa desse tipo, você vai ser feliz depois. Então, para dar um encerramento para sua irmã, faça justiça. Dê justiça a ela. Prenda o cara. Não mate. Não deixe esse desejo de vingança te consumir. Tá bom? É isso. Oh my God. Very nice, sweetheart. I will do the breakfast. Okay. Hi there. Hi, Mom. Hi, son. Son, how's the college going on? It's complicated. I never thought accounting science would be that hard. I told you so. Don't need to remind me. Anyway, I just came by to see if you were okay. You have an appointment? Actually, yes. My girlfriend is waiting. Oh my boy. Rocket. Bye. Bye. Time passed so fast, isn't it? Yes. No. Please, listen us. No here. Wanted in foreign countries by CIA, Interpol, BOP, IM6, Sniper, Expendable and Retired Military. You what? You to work for us. Who are us? We are a secret organization. You can call us the company. I'm sorry. I'm not going back. Até mais vídeo. This life don't shoot to you. Off my house. He have a son. Just one. Let's call him and his mother for chat. I'm going to the supermarket. Okay. Hi, son. This one. What happened? They kidnapped him. They started high free covered. What the heist the him? Kill him. What's it go down? Get as calm as you can. Come here and we'll work all two together. Understood? Hello? Hello? Stop right now, Mr. Anderson. Where is he? The only way you see him again is come with us now. Let her go. Let your guard down. Oh, we have your wife too. What you want me to do? You hold you the right choice. You won't. I want you to kill someone. It's simple.
kill someone is never simple. This guy is dealing project according to your chief scientist. We wanted him, but he didn't listen. It's time to eliminate him from the equation. We've already missed him. That's the place you know we will win. There are too many people. I will have to stay on the ground. We were working on a sneak weapon for you. Why it's not ready? It's gonna have to be this way. You could have said that the scientists knew how to fight. Why? You know how to fight. But the camera detects me. This is a problem, but probably no one will know waiting. Don't worry. This morning we were informed that wanted assassins could name gunman was responsible the murder of a buzzard. So you get yourself out of the story and blame me of everything. Your chief scientist. Yeah, we was real guilt in the slowness of this project. We sent him to the school that was less needed ingredient. I wanted her to if you forgot. I don't care. We ride you for the begin the best. Use sneak gun is ready. Brother, and you still have that goal. My life is a mess. That day will come to be better. That day will come to be amazing. I'm good, but... Ah! Stupid! Oh. Ah! I am starting to be angry. Now I have to be an aggressive man. Stop now! You lost! You lost! Please, food! Damn it! No can save you now! I can't save you! Oh. How are you? Me? So beat! Hey, bye-bye! I said I fought you! Perdeu, Clef. Perdi. Ajoelha. Ajoelha. Bora, parceiro. Você ganhou ou não? Perdeu. Bora. Eu pedi reforços e é isso que vocês me mandam? Desculpa, mas o pessoal da delegacia não acreditou nessa sua operação. Vai lá falar com os informantes.
Protege, rápido! Ele fugiu! Pegue ele, por favor! Pega aquele desgraçado, por favor! Vai logo! I never told you where the type that ruins Anderson. I not your knowing. True words are never spoken. Why do you just kill the scientist? What you gonna do? You can't be loyal to the company. I give you a little push. No! Please, no! You will not get anything from me if you kill him. Worse, that's true. If you kill him now, you have no reason to go. I can't keep my orders, but Mabel, your wife is go. I just completed my mission. What? I was your new target. No. No. Fale comigo, doutora. Analista, você sabe disso como é? Você está aqui por causa das filmagens da câmera de vigilância? Péssimas notícias. Caramba. Pois é, vem cá. Essa câmera capturou o atirador na hora do incidente, mas como é de péssima qualidade a imagem é horrível, quando eu ampliei, foi isso que eu consegui. Daria tudo pra ser uma filmagem colorida, ou pelo menos sem ser esse preto e branco? É, mas a respeito da arma, eu tenho uma coisa que pode te ajudar. Uma muleta? Você tá me dizendo que ele atirou com uma muleta? Você não tá vendo, não? É claro que é uma muleta. Estamos lidando com um mestre de disfarce. E não, eu não consegui tirar nenhuma digital. Bom, então temos algo bem grande nas nossas mãos, hein? Temos. Eu não me meteria nisso se fosse você. E Johnny? Que droga é essa? O que foi, cara? Por sua culpa, não pegamos o pistoleiro, você deixou o outro escapar. Minha culpa? Nós temos a arma e você está vivo. Só temos uma arma, nós deveríamos ter o corpo do necrotério. Por que você está agindo assim, cara? Por que será? Eu tô com ódio. Gabriel, o que você está fazendo aqui, cara? Ah, estou alguém. Ó, meus pensamentos pela sua filha. Ela se foi cedo demais. Não
Pensei que com o fim disso tudo, achei que vocês iriam se acertar. Não deu muito certo, nossa relação continua na mesma. E como está indo o seu projeto? No final do ano que vem ele já deve estar pronto. E aí, se eu colaborar, vai estar tudo certo. Então, boa sorte pra você. Valeu? Tamo junto, mano. Você não vai descer, não? Vamos? Preciso de companhia nessa viagem. Olha, tudo bem. Eu vou descansar, eu juro. Não, eu tô bem. Pode ficar aí no seu trabalho, meu amor. Fica tranquila, tá bom? Eu te amo. Beijo. Oi, Ana. Desculpa te atrapalhar. Queria saber se o retrato falado que você fez já tá 100%. É, tudo bem. Eu sei que só fazem algumas semanas. Mas é só pra eu ir me preparando. Ah, sim. Obrigado. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Batata. Bem, hoje iremos falar sobre pessoas que têm preferência no ônibus, como por exemplo, pessoas que têm deficiência física e pessoas idosas. O que você acha sobre isso? Eu acho isso uma injustiça contra essas pessoas que precisam de cadeira e injustiça deixar eles em pé. Exatamente. E agora iremos assistir um exemplo, uma demonstração de como isso é hoje em dia. Vamos ver os exemplos. Senhores, por favor. Não dá nada, moleque. Isso aqui, ó. Mais um desafio. Calma aí, calma aí. Valeu, motorista. Ô, bom dia, meu. Paz do Senhor. Não vou te apertar, não. Bom dia, meu. Paz do Senhor. Meu Deus, como você deixar essa tarefa? Você é suficiente? Claro que não. Não, por favor. Não. Dá licença, cara. Estou sentado aqui. Sai! Sai! Nada aqui. Fala aí, meu. Fala aí, Fernando. Fala aí, beleza?
Matheus. Ai, posso sentar aí no ombro de vocês aí, por favor? Não, filho, sou perneta. Porque eu tenho que trabalhar agora. Sou perneta, filho. Mas eu tenho fio branco. Isso é caspa. Senhor, por favor, posso sentar? Eu sou perneta. Senhor, posso sentar? O senhor é cego, você quer... Posso sentar, senhor? Eu posso sentar? Não. Posso sentar? Não! Olá, de novo. Bom, vocês puderam ver o exemplo, né? Então, Batata, o que você acha dessa situação? Bem, eu acho isso acontece muito hoje em dia, né? E assim, a gente tem que ter pelo menos o bom senso de ceder o lugar para as pessoas que têm, como já falamos, deficiência e os idosos. E existem também aquelas pessoas que cedem e outras não, né? Como vimos ali no exemplo, né? O menininho lá foi gentil, ajudou a pessoa cega. Eu acho isso que todos os cidadãos poderiam fazer. Verdade. Então, ceda o lugar. Bom dia, João. Então, hoje iremos falar sobre um grande jogador famoso que jogou pelo time carioca. E é ele? Nosso querido jogador do Flamengo, Léo Moura. Mano. Agora iremos passar para o repórter Gabriel. Bom dia! E é isso mesmo, Batata. Hoje estamos com um ilustre entrevistado. E vamos, por favor, bater palmas para o Léo Moura! Good morning! Good morning! Por que você está falando inglês comigo, cara? Just represent! Come on! What? I do some questions and you quick answer. Okay? Vai falar? Okay. How you felt when, in your farewell of Flamengo, you lose? I felt shame. My family too really bad. Do you think your coach have something to do with your leaving? Yes, he's involved of everything. What the reason to leave to strikers? The challenger is Hugh and I love it. Of the reasons did you want to go back to Brazil was your family. Have another? Yeah, I have longing of the soccer of Brazil. What do you have to say about your time in the strikers? Then I thought I'm very bad. Going to FC Goa in September, actually tomorrow. You felt lonely about Flamengo? Yes, I'm very lonely. I love Flamengo. Very thanks to your cooperation. My huge champion. Valeu, nação.
Então é isso, João Pedro e Alexandre Dias. Agora a palavra volta para vocês. Muito obrigado, querido Gabriel, pela nossa matéria sobre o Léo Moura. É muito famoso, né? Um grande jogador do Flamengo. E aí, o que você acha sobre isso? Léo Moura é um cara. Infelizmente ele tirou uma câmera, tu pode perceber. Mas Léo Moura vai ser Léo Moura, né? Eterno dos nossos corações. Espero que ele volte para o Flamengo, né? Porque o cara fez história, né? Vamos ver pro próximo programa. Até a próxima. Bora tomar um café? Partiu, pô. Deixa eu, né? Pode tomar outro cafezinho? Partiu. Detetive Alexandre. Você errou meu nome de propósito, né? Com licença. Tudo bem? Tudo. Agora você pode me dizer, assim você é vontade. Ok. Você pode me dizer o que você está fazendo em São Paulo que é tão importante que você não podia me dizer no telefone? Um caso que eu estou resolvendo, que a empresa me mandou. Você é um policial na prestador dele. O que você está fazendo em São Paulo? Ué, me mandaram o caso. Estamos aí. Acho que é. E o que você está fazendo aqui em São Paulo? Cara, eu só tô aqui porque minha esposa e eu estamos nesse quarto, eu resolvi fazer uma visita. Tá bem? É pela companhia que você veio, né? É complicado, mas... Bom dia. Hoje iremos falar sobre uma pessoa muito legal que vive nessa sociedade. Uma pessoa que veste laranja, você sabe quem é? Trabalha nas ruas, sabe? Varrendo e tal, você sabe quem é? Daí? É, eu sei, pô. Então, agora iremos passar o microfone para o nosso repórter Anderson, que está entrevistando um sujeito. Agora é com você, Anderson. Tudo certo. Minha mulher. Tá bem. Minha filha também. Meu filho passou na faculdade. Ó, maravilha. Ele vai fazer, sabe o quê? Ciências contábeis. Pô, a minha Quase morreu. bati nele. A minha morreu. Pô, de quê, cara? Não sabemos. Acidente, eu acho. Duas presas. É. O meu eu tô quase matando. Ciências contábeis. Quem é que faz isso? Vamos começar pra ele. E é isso aí, Batata. Estamos aqui com o Daniel. Ele é um galinha. Eu vou te fazer algumas perguntas. Aí, vamos lá. Há quanto tempo você trabalha no serviço de garimpo? Eu tenho 14 anos. 14 anos? Nesses anos de profissão, aconteceram muitas coisas com o senhor, né? Você pode contar uma experiência assim que o senhor teve que te marcou assim, sabe? Pode ser engraçada, pode ser uma... A experiência foi informação para pegar uma pessoa para uma parada no sinal.
Mas só que quando o sinal abriu, eu não completei realmente a informação para dar ele. Quando eu perguntei ele o nome da rua, eu fiquei meio enrolado para poder explicar a ele, porque o sinal tinha abrido. Aí ele ficou me perguntando, e aí, não sei o que, o nome da rua. Aí eu peguei e comecei a ficar, fiquei rindo. Aí eu ri, eu não consegui explicar a ele a rua, onde que era realmente. Porque o sinal abriu, então eu fiquei... Foi tão engraçado, depois eu não fiquei rindo depois. O que você acha mais difícil na sua profissão? Difícil, eu acho uma dificuldade. Acho que... O que mais gosta? O que mais gosta de fazer no seu dia a dia? No dia a dia? O que você mais gosta de fazer? Eu como sou evangélico, gosto de ler a Bíblia. Muito obrigado, Daniel, pela entrevista. Agora é com você, Batata. Cara, o Gari é muito legal, ele é bastante importante sim, porque, poxa, você viu o que ele faz, pô, o Gari tem sentimento, cara. É igual a gente, né? Pô, pessoas normais. Ele cidadão no mundo, e ele nos ajuda, porque assim, porque tem pessoas imundas. Joga as coisas no chão, parceiro. No chão. Pô, a pessoa que fez isso, então, cara. Brincadeira, né? Aí assim, a gente tem que cuidar dele, porque ele é legal, ele merece as duas coisas. Bom, eu concordo com o meu querido João, né? Bom, como você pode perceber, já que essas pessoas imundas aqui ficam jogando lixo no chão, né? Ele tem o trabalho de limpar nossas ruas e criar um ambiente mais agradável. Então, mais respeito e consideração para o nosso querido Gari. Agora uma salva de palmas para o Gari. Esse foi mais um encontro de João Pedro e Alexandre. É isso aí. O cientista voltou ao colégio em busca do mesmo ingrediente. Já sabe o que fazer. Não falha dessa vez. Ele não está aqui. Não, mas vou continuar procurando. Eu vou achar.
limpo como água raiz. Código 121 na Rua Pereira de Almeida, número 46. Alguém perto? O legista já tá lá, então, sem pressa. Aqui é o detetive Alex. Estou perto da posição e me caminhando até lá. O que temos aqui? Bom dia pro senhor também, detetive. Bom dia. Agora diga. Assassinato, tiro no pescoço, nenhuma testemunha do diretor. Ele tem algum documento, alguma coisa? Esse aqui. Tirar umas fotos também. Mande essas fotos, mande depois. Beleza. Oi, vou te mandar o vídeo. Agora você tem que fazer o seu trabalho. Não, tá tudo caminhando direito. Eu preciso fazer isso. Não pode dar nada errado. Esse é o melhor jeito. O melhor jeito de acabar com esses problemas. Tem que dar certo, não tem outra opção. O que foi, Alex? Por que me tirou do caso? Por que você está se envolvendo emocionalmente? É assim que perdemos o foco. Você sempre foi possível. Isso agora não vai te levar a lugar nenhum. E quem é que vai pegar o caso? Jones, eu não estou te preso no caso. Vou de casa. Alex, pode entrar. Bom, infelizmente preciso de um favor seu. Que tipo de favor? Preciso de todas as informações sobre atiradores de longa distância. Isso é sobre o Gabriel, né? Sério, o delegado te tirou nesse caso. Você sabe que você não pode ficar desrespeitando as regras assim. Ok, tá bom, mas eu preciso de você pra prender o cara. Certo. Eu tive o resto do papel. Eu espero que você esteja fazendo a coisa certa. Você me conhece. Obrigado. Quem vai fazer o passo dele?
Este é o Plantão Encontro. Bom dia. Hoje o encontro começa com uma notícia triste. O cientista Gabriel foi morto num local aqui e essas são algumas das fotos que vocês podem ver. E assim, nós não sabemos informações, por isso que o nosso repórter Alexandre está lá no local para trazer as informações ao vivo. Esse acontecimento foi ontem à tarde e todos querem saber por que o cientista Gabriel foi morto. Alexandre, é com você. Agora? Tá. Bom, é isso mesmo, João Pedro. Estou aqui na cena do crime, onde aconteceu um assassinato que envolveu o pistoleiro e o cientista Gabriel. Bom, aqui agora mostramos onde o cientista Gabriel foi morto ontem à tarde por volta de, digamos, meio-dia, 3 da tarde, por aí. Bom, ainda estamos investigando aqui e procurando respostas de quem será o culpado pelo assassinato do cientista, sem ser o pistoleiro. Bom, o cientista, como provavelmente estava caminhando aqui pelas vizinhanças, quando inesperadamente houve surgir. E estamos procurando o responsável pelas investigações. Espera um minuto. Detetive Alex, espera! O que foi? O que você está fazendo aqui? Eu sou o repórter do encontro, posso te fazer algumas perguntas? Não quero fazer pergunta nenhuma. Não, eu só quero fazer umas perguntinhas, por exemplo, sobre o assalto, do caso do assassinato. Você sabe de alguma coisa? Como é que você sabe desse caso? Ninguém sabe sobre isso, só eu. Não, só recebemos fotos de dicas anônimas. Só isso. Fotos? Que fotos? Fotos sobre o assalto e ainda mais sobre o caso do assassinato do cientista Gabriel. Não publique mais isso. É um aviso, hein? Você tem alguma pista de quem é assassino? Temos uma dica que... Uma dica de amigo. Não se intrometa nesse caso. Mas por quê? Não se intrometa. Então tá. É com você, Batata. Pois é, né? Como vocês puderam ver, um grande risco do Alexandre, né? Ser, sei lá, possível assassinado também. Acho que esse foi uma boa estreia, né? O programa ficou bem quente. E é isso aí. A gente se vê no próximo plantão. Valeu! Alex! Mano, tu resolveu da minha, parceiro? Escuta aqui. Fala. Como conseguiu os casos do Ace e do Gabriel? Está insinuando que eu acho que está insinuando? Você os roubou? Alex, você me deu uma segunda chance. Acho mesmo que ia desperdiçá-la assim? Como então? Não, cara, enviaram pra gente. Eu achei até que você tivesse enviado. Se quiser, eu posso te devolver. Me desculpe. Nada, o que aconteceu? Meu amigo foi assassinado. Não se preocupa não, cara. Você pega ele. Não sei se eu tenho certeza disso. E amigo, como vai você? O que você quer? Hã? Fala o que você quer. Sem graça. Onde está o Jones? No almoço. O bagulho tá tenso. O Jones acha que o pistoleiro voltou. Ei, Jones, por que você acha que o pistoleiro voltou? Pô, cara, achei vestígios de tungstênio nas armas deles. Quem é que sempre usa tungstênio nas balas? Pistoleiro. Alex, espero que isso não seja sobre seu amigo. Não, é outro caso. Senta. Olha,
Eu estive assistindo os vídeos do YouTube. Evidências do Gabriel vazaram. E os únicos que sabiam sobre essas informações eram a gente. A analista que tem acesso aos arquivos. Não, senhor. Não é ela. Se tem tanta certeza assim, já sabe quem é? Não. Mas se o senhor me restituísse... Eu mesmo investigo, Alex. Obrigado. Mas agora eu acho melhor você ir. Ora, você é muito ousado, sabia? Primeiro você me incrimina de que eu tinha roubado um arquivo da polícia e agora você me chama aqui pra bater um papo? Eu já pedi desculpas. Eu sei, tô brincando. Eu preciso da sua ajuda. O quê? Pistoleiro. Ah, não, mano, não. Você falou que ia ser sem risco. Não tem como não. Eu quero trabalhar com você, é diferente. Ih, caramba. Droga. Você quer encontrar o pistoleiro? Beleza, mas ele é um cara muito difícil de ser encontrado. Você vai conseguir. Pô, cara, as pessoas acabam sendo mortas assim, sabia? Mas como é que tá o Jones? Reclamando desde aquele dia. Agora vai. Prometo não dormir. Beleza. Agora, cheguei. Droga! O que houve que eu não dormi? Você demorou demais. Pelo menos conseguiu alguma coisa? Sim, trouxe alguma coisa. Ele tá um esconderijo aqui perto. Então o que estamos esperando? Vamos lá. Bora. Peraí. Acho que é aqui que nos despedimos. Ok. Obrigado pela ajuda. Nada, mano. Por isso que temos amigos. Tô vendo que minha localização chegou até você. Pistoleiro. Chega de papo furado. Nós sabemos que você não veio aqui me prender. Você veio com uma algema diferente. Não preciso de armas nem pra prender você. Você tinha que tornar as coisas mais difíceis na Detetive Alex. Por incrível que pareça, eu não vou obrigar você. Eu preciso de você. Preciso de você pra me matar. Estou considerando isso. Por favor, só me mata. Era isso que seu amigo Gabriel ia querer, né? Na verdade, não. Droga, Alex, você não entende, cara. Eles estão com meu filho já há 1 ano. Eu não sei nem se meu filho ainda tá vivo. A única forma de acabar com isso é me matar. O que o Gabriel tem a ver com isso? Quem é? O que achou de ser uma marionete, Alex? O que você quer? O que eu quero você não pode mais fazer. Eu te poupei de matar o meu irmão, de fazer o que a companhia queria que você fizesse. E por que você fez isso? Já estive em seu lugar. Seu amigo Gabriel, fui eu que alvejei a casa dele. Ele irritou pessoas muito poderosas. E não se preocupe com meu irmão. A bala foi do mesmo tipo de a do seu amigo. Eles têm um caminho melhor. Por que está falando tudo isso pra mim? Porque você talvez seja um dos poucos que pode resolver tudo isso. Alex, o que aconteceu? Jones, eu achei a localização do pistoleiro e vim até aqui. Você fez o quê? Me escuta, ele estava saindo de casa, a gente brigou. Eu consegui derrubar ele, mas parece que alguém atirou.
Como é que é? O pistoleiro está morto. Ah, então alguém magicamente matou ele pra você. Eu já tô indo. Eu vou subir. Pra onde você tá indo? Fica aí. Onde você disse que o corpo estava mesmo? Ele estava aqui, ele estava literalmente aqui. Ele não pode ter sumido, eu fiquei lá na entrada. Se você disse que alguém atirou nele, mas não se preocupe, o corpo não sumiu. Eu já chamei o legista, ele deve chegar a qualquer momento. Você acha que ele pesa? Ele? Uns 70, 80 quilos. Você já viu o chão? Extremamente limpo. Nesse tempo que você me chorou, acho que não deu tempo de limpar o chão. Ele não foi arrastado pra cá. A arma não tinha silenciador. O único tiro que eu ouvi foi o que matou ele. E existe o segundo cara, que nem o ano passado. A casa também não foi arrombada. Ele deixou a chave cair. Onde? No tapete. Mas por que se dá o trabalho de fazer um suicídio? Acho que vai começar a fazer sentido. Olá, delegado. Você pode não me conhecer, mas eu dispenso apresentações. Meu nome é Anderson, conhecido como Pistoleiro. Eu fui responsável por mais de 70 assassinatos. Matei de adultos a crianças e não me arrependo de nada disso. Eu vim confessar os meus delitos para vocês pararem de vir atrás de mim. E decidi pôr um fim a tudo, porque vocês nunca iam conseguir me pegar. E não vai ser agora que vão me pegar. Delegado, a partir de agora o pistoleiro não existe mais.
Eu também recebi. E eu achando que ele tava tentando te incriminar. É o chefe. Alô? Sim, recebi. Todo mundo recebeu. Eu tô na casa dele. Sim, do pistoleiro mesmo. O detetive Alex recebeu a localização dele e me mandou pra cá. Não, ele não tá comigo. Deve estar respeitando a dispensa dele. Tudo bem. Alex, o chefe vai te ligar. Sorte que você tem aquele vídeo, senão estaria ferrado. O que acha que aconteceu aqui? Eu não acho nada. Eu sei que ele acabou com os problemas dele. Engraçado, né? Anos procurando esse miserável e ele morre assim. Caiu nas suas mãos. É o chefe. Chefe! Alex, eu tô muito perto de descobrir quem é infiltrado. Então realmente tem um infiltrado na delegacia. Sim, e todas as pistas estão me levando ao legista. Ok. Obrigado, senhor. Alex, você deveria ir. O legista já tá chegando e você não deveria estar aqui. Eu acompanho o corpo até o necrotério. Eu sei quem é o segundo cara. Como é que é? Ele me ligou quando o pistoleiro morreu. Disse que era o irmão dele e que a companhia queria que eu o matasse. Espera aí, o pistoleiro não tinha família? Parece que tinha. E ainda mais, a companhia era a mesma que o Gabriel trabalhava. Gabriel, seu amigo? Isso. E você só quis falar isso agora? Isso ficou muito estranho. E bem rápido. Até pra mim. Olha, você quer me ajuda? Seria bom. Tudo bem. Então a gente se encontra no necrotério. Você precisa ir. Obrigado.